Tenho recebido bastante dúvidas com relação à dengue. Então, eu quis trazer aqui hoje para vocês esse tema e vamos conversar sobre o tratamento integrativo. O que a gente pode fazer hoje na dengue para que você evite as complicações, né? Evitar aí essas plaquetopenias, enfim. O que os trabalhos eles têm mostrado? Hoje, nós temos aí bastante relação, né, da questão aí do vírus da dengue com essas complicações, inclusive causando até alterações da parte intestinal, enfim. E como que a gente pode fazer para a gente poder reduzir essas complicações? Tem trabalhos bem interessantes com a própria ivermectina, a ivermectina que a gente acabou usando bastante. Bom dia, Marley querida, também saudades de você. Vamos lá, a ivermectina, da mesma forma que a gente usou no Covid, a gente também usa na dengue. A dose que a gente vai usar é sempre um comprimido a cada 30 quilos e a gente vai utilizar ela de 3 a 5 dias. Mas é importante que a gente use ela no começo dos sintomas. Então, depois de um tempo maior, né, depois de 5 dias, por exemplo, de início dos sintomas, ela pode não ter tanto benefício. Então, quanto antes a gente começa, melhor é. Então, um dos tratamentos é a ivermectina. A outra opção, que também tem um trabalho muito bacana falando sobre ele, sobre o uso, é do Montelukast, tá? Que é o Monteler. A gente usa a dose de 10 miligramas, só tem que tomar um pouco de cuidado com ele, porque às vezes tem paciente que ela pegou e teve algumas alterações com relação ao uso do Montelukast, no sentido de alterações da parte emocional mesmo, sabe? Então, às vezes, esse paciente, por exemplo, tá usando o Montelukast, foi lá e viu que teve uma dor de cabeça, por exemplo, com essa dose de 10 miligramas, você pode tentar reduzir para a dose de 5, mas ele é excelente, tá? Ele tem aí uma resposta muito boa no controle das complicações e a gente vai usar durante 10 dias essa dose do Monteler, né, que é o Montelukast, durante 10 dias, 10 miligramas. E as outras opções, né, que são os tratamentos alternativos, que a gente usa, que é o N-acetilcisteína, que a gente usa na dose de 600 miligramas para proteção hepática, e aí a gente vai usar ela durante também em torno de 15 dias, e a dose é de 600 miligramas, e a gente vai usar 2 vezes ao dia. Então, você pode usar pela manhã e à noite, essa dose de 600 miligramas. E o ideal é que sempre seja junto com a vitamina C. Lembrando que quando a gente tem esses quadros, né, de replicação viral, no começo a gente precisa dar doses mais altas de vitamina C, pelo um efeito mais pró-oxidante mesmo. A ideia é que a gente iniba essa replicação viral, então a gente vai usar ela na dose de 1 grama, e aí você vai associar ao horário que você usa o N-acetilcisteína, que é o NAC. Então, você pode usar aí 1 grama junto com o NAC pela manhã e 1 grama junto com o NAC à noite. E o zinco, né? O zinco também é uma excelente opção. E aí o zinco a gente vai usar na dose de 20 miligramas, e aí você, de 20 a 25 miligramas, você pode usar ele também 2 vezes ao dia. Então, você vai usar ele na dose que seria a dose equivalente a 50 miligramas. Uma coisa do zinco é que se você toma ele de manhã em jejum, ou, por exemplo, você está ali perto do horário da refeição, mas você ainda não comeu, enfim, ele pode dar um pouco de mal-estar também, ele pode dar náuseas. Então, o ideal é que você aí use ele também quando você for se alimentar,
para evitar aí de dar esse enjoo. E aí o zinco, geralmente a gente faz o zinco quelado nessa dose aí que eu falei para vocês. Lembrando também da vitamina D, né? A gente também usa a vitamina D. Ela é fundamental para a imunidade, fundamental aí para melhorar a questão intestinal, né? Ela tem uma função nas células de Panet, que são as células que são responsáveis pela proteção imunológica do nosso intestino. Então, tem que usar a vitamina D. Geralmente, como a gente vai usar doses mais altas, e aí você pode ficar aí com algo em torno de 10.000 miligramas, de 10.000 UI dia, o ideal é que você use a vitamina K2 junto. Então, eu gosto muito, por exemplo, de usar a Improve DK. Nós temos a Improve DK, né, dose de 7.000, por exemplo, e aí você poderia complementar, né, com as gotinhas para chegar aí nessa dose de 10.000. E a vitamina K2, no geral, a gente usa a dose de 100 microgramas, e você vai usar também essa dose todos os dias, uma vez ao dia. Pensando aí na vitamina C, no zinco, você vai usar durante um mês, tá? Só que aí, depois de 15 dias, já não tem mais tanta necessidade de você usar doses tão altas de vitamina C, você poderia usar uma dose um pouco menor. E o zinco você até poderia manter essa mesma dose aí durante 30 dias. E basicamente, né, do que a gente pode fazer aí de suporte imunológico são essas medicações, né, são essas formulações. Eu vi que teve uma pessoa que comentou aqui, né, falando ivermectina, eu tô fora, mas tem um trabalho brilhante com a ivermectina, tá? Não tirando aí qualquer tipo de apologia, né, enfim, mas tem um trabalho realmente muito bacana com ele. Depois eu vou colocar aqui nos stories para vocês verem esse trabalho. Ver também o trabalho com, por exemplo, o Montello Cash, que realmente é bem interessante, e eu tenho experiências muito boas. Eu tenho um paciente, inclusive, que quando a filha entrou em contato comigo, ele já estava hospitalizado, estava já com 25.000 plaquetas, e a partir do momento que a gente entrou com o tratamento, o paciente ele teve alta em 3 dias. Então, realmente, ela é altamente eficaz. Então, fica aí a minha dica para vocês. E se vocês tiverem aí mais alguma dúvida, vocês podem comentar aqui, gente. Vamos bater um papo. Ah, Camila, querida, bom dia. Bom dia. Gente, o que vocês têm visto aí, hein? De complicações aí da dengue? Fala para mim. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. O que vocês gostariam de saber mais do que a gente pode fazer com relação à dengue? Lembrar também da hidratação, tá, pessoal? Não pode esquecer da hidratação, tá? A hidratação, ela é fundamental. Inclusive, né, existe aí a possibilidade da gente também estar usando o Reidrate. O Reidrate também é uma boa opção, né, para a gente poder estar aí hidratando o paciente. E lembrar, né? Lembrar aí de ter todos esses cuidados, fazer aí os exames para que a gente possa aí acompanhar as complicações e fazer essas suplementações. Meu sobrinho teve dengue e foi hospitalizado. O exame deu alterado, ferritina estava acima de 300. Com relação à ivermectina, a ferritina, acima de 300, isso é um marcador inflamatório, tá? É um marcador inflamatório, então por isso que a ferritina deu esse valor. Mas entrando, Camila, com essas suplementações, isso melhora. Então, por exemplo, a vitamina C, a N-acetilcisteína, vai ajudar bastante nisso daí, tá? A Márcia perguntou, doutora, qual a melhor forma de prevenir? Passar repelente? O repelente, o ideal seria o que tem icaridina, né?
ele é o que tem aí um melhor efeito. Existe a possibilidade, né, da gente fazer alguns, tipo uns repelentes naturais, mas você tem que ficar passando o tempo inteiro, tá? Então esse é um problema, né? Então o período que ele tem eficácia é um período curto, mas não deixa de ser uma opção. Depois eu posso aqui colocar para vocês aqui a receita desse repelente natural. Mas não esqueça que tem que ficar ali toda hora passando, porque o tempo dele de duração é de 2 a 3 horas, né? Então, principalmente, a criança vai no colégio, né? Então, aí realmente, como que você vai fazer, né? Não tem como. E lembrando também, né, gente, que é super importante a imunidade. Isso é um ponto, né? Então, a imunidade ela é fundamental, né? Então, a gente já viveu isso com o Covid e aí a gente está vivendo isso agora com a dengue. Então, o importante é realmente você estar com o seu sistema imunológico em dia para que o seu organismo ele seja capaz, né, de efetivamente conseguir combater, né, sem que você venha a desenvolver a doença propriamente dita, tá? Comprimido mata os bichos que carregam. Marlene, eu não entendi muito bem. O comprimido X mata os bichinhos que carregam os vírus pelo corpo. Sim, eu acredito que seja isso que você está falando. A influenza aqui em minha cidade, influenza A, tive agora e quase morri. O que acontece, tá? Tá muito relacionado com essa questão imunológica. Gente, a ideia é sempre a gente tentar prevenir, tá? Como que você vai prevenir? Com uma boa alimentação, né? Às vezes com a própria suplementação. Então tem que estar bom seus níveis de vitamina D, né? Então você pode aí, às vezes, nesse tempo, né? Essa época do frio, é uma época que as pessoas, elas ficam mais doentes. Então, faça aí suplementações para a imunidade. E aí você pode usar, por exemplo, o shot matinal. Então, eu sempre coloco alguns shots que eu faço uso. Então, dá uma olhada. Outra opção também é a própria suplementação. Então, selênio, né? Selênio é super importante, o zinco é super importante. Então, uma suplementação básica aí, né? O selênio, você vai usar algo aí em torno de 50, 100 microgramas. O zinco, você pode usar aí uma dose de pelo menos 10, 15, 20 miligramas, né? Para pelo menos dar um suporte melhor a esse sistema imunológico. A própria vitamina C, você vai aí usar algo em torno de 500 miligramas dia, para pelo menos nesse começo, própolis. O própolis, ele é maravilhoso. Eu esqueci de falar do própolis, tá? O própolis, ele é muito bom. O própolis na dengue você também pode utilizar. O própolis, geralmente a gente usa o própolis verde e a dose são 15 gotas. E aí você pode usar 4 vezes ao dia. Então, assim, agora, por exemplo, também nessa época de frio, né, que meu filho às vezes começa a ficar mais resfriadinho, gente, própolis é maravilhoso, então eu tenho dado própolis para ele todos os dias. Um cuidado com própolis é que precisa ver muito aí como que tá a questão da tua adrenal, né? Então, porque assim, se você tiver com uma via detox mais prejudicada, se você tiver aí realmente com o teu cortisol mais baixo por causa de uma fadiga crônica, então você tem que tomar cuidado às vezes com a dose do própolis que você usa, tá? Doutora, e queda de cabelo causada pós-dengue? Isso daí é por causa do processo inflamatório, tá? Existe uma via, né, que pega, que é uma via que realmente vai aumentar aí a queda de cabelo. E aí o que a gente pode fazer também, as próprias suplementações, N-acetilcisteína, realmente é tentar desinflamar esse organismo, tá? Às vezes, tá? A gente poderia até usar o próprio Dastene,
Só porque o que acontece? O Dastene, ele é uma medicação que a princípio é uma medicação que a gente usa, né, para inibir, né, a conversão para DHT, que é dihidrotestosterona, que é por isso também que acaba causando a queda de cabelo, porque quando a gente tem esse processo inflamatório, você converte mais para esse DHT, então por isso faz essa queda de cabelo. A questão toda aí é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o Dastene ele é teratogênico, é até complicado falar sobre isso aqui a nível aberto, tá? Mas o que acontece? Ele vai inibir um pouco essa conversão, né, para o DHT, então isso vai ajudar nessa questão da queda de cabelo. Porém, para mulheres a gente pode sim usar, mas tem que tomar cuidado se você tiver, por exemplo, idade fértil, se você não estiver fazendo uso de nenhum tipo de contraceptivo, né? Se você não tem nenhum tipo de proteção, tem que tomar cuidado, porque o Dastene ele pode acabar influenciando aí realmente no desenvolvimento do feto, tá? Então, só cuidado com relação a isso. Mas, dependendo do caso, né, dependendo do grau de inflamação que teve, às vezes pode ser que a gente precise usar essa medicação. A outra opção seria você tentar usar o sal palmito. O sal palmito ele é um fitoterápico, a gente usa na dose de 300 miligramas dia, só que aí a gente divide, tá? A gente usa 160 miligramas 2 vezes ao dia, e aí ele também vai ter um pouco esse efeito de inibir aí essa conversão para DHT. Então, acaba sendo uma opção, né? Que é uma opção um pouco mais sem ser medicação, né? Então, existe aí essa possibilidade. Eu ouvi dizer que tomar própolis complexo ajuda a repelir. Ajuda sim, tá? O complexo B, ele é ótimo, tá? Complexo B também ajuda bastante. Também foi até bom, Márcia, você ter falado sobre isso. Inclusive, né, ter níveis mais altos de vitamina B12 ajuda bastante. Inclusive a repelir também, né? Então, isso também é uma das outras coisas que a gente usa no tratamento. Então, se a gente for pensar em a suplementação da vitamina B12, eu gosto muito de usar a B12, B12 mesmo, tá? Toma cuidado quando você for usar, por exemplo, eu vou passar. Então, eu vi que tem alguns profissionais da saúde aqui, tá? Que acontece, tá? A citoneurin, né, que é muito comum a gente prescrever, ela não é uma boa opção, tá? Principalmente nos pacientes com dengue, tá? Por quê? Porque a gente precisa, quando a gente usa citoneurin, ela tem que ser convertida. Então, ela vai passar por um processo hepático. E aí, isso acaba, às vezes, dando uma sobrecarregada nesse fígado. Então, a citoneurin, ela não é boa para ser usada, tá? Então, o ideal é sempre que você use uma vitamina B12 ativa. Então, acho que a gente mais encontra na farmácia é a Crono B ou então a B12, que o nome é B12 mesmo. Então, tô com dengue, você pode fazer aí uma aplicação dessa B12 que vai ajudar também, tá? Gente, eu acho que a gente já ficou aqui mais de 20 minutos conversando. Com dengue é muito perigoso o antibiótico e remédios para tratar gripe e alergia. Quase o levou à morte por falta de fazer exame de dengue antes. É muito perigoso o antibiótico e remédio para tratar gripe e alergia. O remédio que você não pode usar, tá, de gripe e alergia, o que você tem que ver é, por exemplo, se tem paracetamol. Paracetamol não pode jamais, tá? Então, é totalmente contraindicado na dengue. Então, doutora, eu tô com muita febre, não sei o quê. Usa dipirona, tá? Então, paracetamol jamais. O Montelukast, que é um medicamento que teoricamente seria para tratar alergia, ele age na via dos leucotrienos,
tá? Que tem relação com o processo inflamatório. Então, por isso que a gente acaba utilizando ele e a resposta realmente ela é muito boa. Inclusive, tem trabalhos mostrando sobre isso. Então, a dose que a gente usa, como eu falei no começo, é de 10 miligramas e aí a gente usa durante 10 dias, uma vez ao dia. Tá joia?